Olá, bem-vindo a mais um estudo da Escola Bíblica Dominical, promovido pela Primeira Igreja Batista do IPS. Nós hoje vamos estudar a última lição, a lição 13, da revista Palavra e Vida do segundo trimestre deste ano 2023. O tema da nossa lição é Não Houve Mais Remédio. Estamos estudando os livros de Reis e de Crônicas e hoje vamos finalizar esses estudos sobre os profetas e os reis de Israel. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estudar a Tua Palavra juntos. Te pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, nos ensinar, nos fazer lembrar a Tua vontade, nos fazer obedecer a Tua Palavra. Pedimos a ajuda do Senhor, Pai, e agradecemos as bênçãos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Tenho aconselhado vocês a que estudemos juntos as lições semanais, mas também através da leitura diária. Nessa semana, na segunda-feira, foi nos proposto ler o livro do profeta Jeremias, no capítulo 25, fomos até o verso 6, depois na terça até o verso 11, na quarta até o verso 29, em Jeremias 25, na quinta encerramos esse capítulo 25, lendo até o verso 38. Na sexta-feira, é o nosso texto básico de hoje, segundo Crônicas 36, de 17 a 23. No sábado, nós lemos o livro de 2 Reis, de 17, de 18 a 23. E no domingo, Hebreus capítulo 12, que fala sobre como Deus ensina o seu povo através da disciplina. Vamos ler alguma parte desses textos para nós recordarmos? Queria te convidar primeiro a ler o texto de hoje, de 2 Crônicas, capítulo 36, de 17 a 21. Vamos lá? Esse texto já tem nos acompanhado alguns domingos. Diz assim a palavra de Deus: porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos os deu nas suas mãos. E todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Bom, o tema do nosso estudo hoje é até que não houve mais remédio. Nós vimos, passar desses domingos, que Deus alertou o povo desde o início, desde a escolha do primeiro rei, que foi o rei Saul, de que o povo deveria permanecer nos caminhos do Senhor, obedecendo a lei do Senhor e sempre mostrando que o costume, a cultura dos outros povos, o costume das outras nações, os deuses das outras nações, a forma como as outras nações cultuavam a seus deuses, não deveria fazer parte do povo de Deus, não é? Nós vimos também que Deus repartiu o povo de Israel
né, no reinado de Davi, Deus repartiu a nação, que seriam 12 tribos, ficaram 10 tribos no reino de Judá e 2 tribos no reino de Israel. Então, com essa mudança no reinado, com essas questões do reinado, Deus sempre ia alertando o povo, sempre alertando, chamando para o princípio da sua palavra, da sua lei, e sempre usando os profetas, né? A forma como Deus falava com o povo. Aqui nesse último capítulo do livro de Crônicas, quando é o período do reinado do rei Zedequias, ele reinou 11 anos em Jerusalém, e o texto mostra que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o rei Zedequias, ele não se humilhou diante de Deus. Jeremias falava da parte do Senhor, mas o rei Zedequias não se rendeu ao Senhor, não se humilhou diante do Senhor. E o texto conta também no verso 13 que, além disso, o rei Zedequias também se rebelou contra Nabucodonosor. Então, essa provocação ao rei Nabucodonosor, né, fez com que aquilo que o Senhor havia dito que iria acontecer, o povo foi levado cativo. O nosso Deus, ele é um Deus que zela por nós. Se nós somos o povo dele, ele zela por nós, porque ele sabe que quando nós andamos nos seus caminhos, nós estamos seguros, estamos protegidos. Porque toda a lei de Deus, toda a palavra de Deus, ela promove segurança para o seu povo. Se você tem costume de estudar a palavra de Deus, se você também alguma vez já parou para ler a lei, né, no livro de Deuteronômio, de Levítico, você vai ver que tudo visava cuidado com o povo, tudo, com as pessoas e com o que as pessoas tivessem posse, né? Então o nosso Deus é um Deus cuidadoso, mas os reis, alguns fizeram o que agradava a Deus, a maioria deles fez o que não agradava ao Senhor. Isso, a palavra de Deus vai nos dizer que durante 23 anos, Deus foi chamando a atenção, chamando a atenção, chamando a atenção. E o povo não se rendeu. Então, como diz o tema da nossa lição hoje, não houve mais remédio. Nós podemos ver através dessas lições que é muito importante o que nós fazemos no nosso relacionamento com Deus. Deus criou o homem, né? Deus criou a mulher, e Deus sempre preservou o relacionamento com a gente, sempre preservou. Deus começou o mundo assim, né? Desde quando fez o homem e a mulher, Deus sempre manteve o relacionamento com ele. O pecado quebrou esse relacionamento, mas Deus sempre providenciou alguma forma do relacionamento com ele ficar ajustado, o homem ter acesso a Deus. Então, se Deus falava através dos profetas, é porque ele queria que esse relacionamento se mantivesse sadio. Mas nós percebemos aqui que a desobediência, a idolatria, provocaram a ira do Senhor até que não houve mais remédio. No final dos tempos aqui do reino de Israel, no norte, e no reino de Judá, nós vimos também nas lições passadas que houve um desajuste completo. Caos político por causa do reinado que era mau diante do Senhor. Caos social, porque o povo ficava sem a cobertura de Deus, fome, sede, pestes, né? Guerras, tudo que acontecia por falta da proteção do Senhor, então vinha o caos social. E também porque as pessoas parando de respeitar a lei do Senhor, também param de respeitar a lei quanto ao próximo, não é? Então as próprias pessoas desrespeitam umas às outras. Então caos social, caos político, caos social, mas o pior deles, o caos espiritual. Nisso, nós vimos que houve uma degradação moral. Queria ver com você também o texto agora de Jeremias, no capítulo 25. Quero te convidar a nós lermos o texto do profeta Jeremias. Depois do profeta Isaías, Jeremias também é chamado profeta maior, porque seu livro também tem vários capítulos. No capítulo 25, vamos ver o que acarretou
o que aconteceu com o povo de Judá é que eles foram levados para um exílio de 70 anos. Né? O Senhor falou que isso ia acontecer e de fato aconteceu. Então, profecia de Jeremias, que diz assim: palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Babilônia era uma outra nação. O qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até esse dia, que é o ano 23, veio a mim a palavra do Senhor, e vou-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não me escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu a vossos pais de século em século. Não andeis após deuses alheios para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, para que vos não faça mal. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra das vossas mãos para vosso mal. Preste atenção. Quando nós provocamos a ira de Deus, assim como fez o povo de Israel, nós provocamos o mal contra nós mesmos. E o texto confirma isso. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, pô-los-ei em espanto e em assobio e em perpétuos desertos. Farei perecer entre eles a voz de folguedo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, e o som das mós, e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e todas essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então, o castigo do Senhor. Por causa da desobediência, agora seriam escravos da Babilônia, de outra nação, por 70 anos. Olha, pensa comigo. Na nossa cultura, né, que nós temos uma cultura de democracia, aqui no Brasil o nosso regime é presidencialista, nós temos um governo de 4 anos. Se em 4 anos um governo não for bom, como que nós sofremos? Como que a nação sofre quando o governo não é bom? Tem corrupção, tem insubordinação, tem caos social, tem caos espiritual, degradação moral. Nós sofremos. Imagina um povo agora que estava debaixo de uma lei de Deus, de proteção divina, do único Senhor e Deus, sendo escravo de uma nação ímpia por 70 anos. Que juízo, que peso, que coisa difícil, não é? Aqui no verso 12 diz assim: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a da terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. Então, Deus promete aqui que depois de 70 anos, a coisa ia mudar. Porque Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano. Quando nós falamos da soberania de Deus, do senhorio de Deus, quer dizer que Ele tem controle, Ele sabe todas as coisas, né? Ele tem como conduzir a vida em paz ou em justiça, né? Ou em juízo, porque Deus, Ele é Senhor. E aí nós vemos também
Queria ver com vocês o texto de 2 Reis, capítulo 17. Depois nós podemos voltar aqui ao texto de Jeremias. 2 Reis, no capítulo 17. A lição propõe do verso 6 ao verso 23, mas eu gostaria de ler com vocês a partir do verso 1 mesmo, que diz assim, 2 Reis, capítulo 17, de 1 ao 23. No ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanaser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presente. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9º de Oséias, rei da Síria, tomou a Samaria e transportou Israel para a Síria e fez-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim, porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalais até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera, não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, convertei-vos de todos os vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. E rejeitaram os estatutos e o concerto que fizera com seus pais, como também os testemunhos com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade, ficaram vãos, como também as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. Deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um ídolo do bosque, se prostraram perante todo o exército do céu, serviram a Baal, também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e as suas filhas, deram-se a adivinhações, criam em agouros, venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face, nada mais ficou senão a tribo de Judá. Até que Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porque depois que o Senhor rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou Israel de seguir o Senhor e os fez pecar um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram dele. Até que o Senhor tirou Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Síria, onde permanece até o dia de hoje. Olha só, que coisa terrível, né? O autor aqui nos faz recordar que Samaria ela foi tomada no ano de 722 a.C. pelos assírios. Porque nós temos uma história, né? Uma história antes de Cristo e depois de Cristo. O tempo é contado assim.
E depois, nunca mais se teve registro do que aconteceu com essas 10 tribos do norte. Por outro lado, Judá, o reino do sul, permaneceu também estado soberano, mas em 597 a.C., as tropas babilônicas, lideradas por Nabucodonosor, invadiram o reino de Judá. E Jerusalém, que era a capital, cedeu diante dos babilônicos, marcando assim o fim da era da monarquia entre o povo de Deus. A nação de Israel só se tornou nação novamente como Estado soberano em 1945. Por quê? Por causa da idolatria. Por causa da idolatria. A idolatria para Deus é uma rebelião. Ele considera rebelião. Porque Deus sempre alertou ao seu povo que Ele é o único Deus, o único Senhor. Todas as vezes que qualquer pessoa, qualquer nação, principalmente a nação de Deus, o povo de Deus, ele cultua, faz oferendas, se oferece a um outro Deus, a um ídolo, isso provoca a ira do Senhor Deus, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Lembram daquilo que nós estudamos com relação a Elias, no monte? Quando o povo acabou declarando só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, porque 450 profetas de Baal se retalhavam, invocavam a Baal e não aconteceu nada, e atearam água no bezerro, fogo no bezerro, mas água nos bezerros, mas só o Senhor Deus respondeu com fogo, e havia feito esse trato que o Deus que respondesse com fogo, esse seria Deus, e o nosso Deus respondeu com fogo, lambeu a água. Então o nosso Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí nós vemos assim que mesmo na nossa cultura, no Brasil, há culto a diversas divindades, a diversos deuses, há religiões que adoram ídolos, né? Isso é provocar a ira do Senhor. A nossa nação fica sob juízo do Senhor também, o Brasil, porque nós também estamos transgredindo essa lei do Senhor que nunca mudou, jamais vai mudar, só o Senhor é Deus. E nós só devemos prestar culto, adorar a Deus, ao único Deus, o Deus Criador, o Deus Senhor, soberano, Pai do Senhor Jesus Cristo, que é o único Senhor e Salvador também. Então devemos prestar atenção, porque quando Deus chama a atenção, Ele não chama a atenção uma vez só. Vamos supor que nós cometamos esse pecado de idolatria, venhamos a tropeçar contra o Senhor e adorar um outro Deus. Deus ele vai falar conosco mais de uma vez. Ele fez isso com o povo mais de uma vez. E o povo não se rendeu ao Senhor, né? Então foi levado cativo para a Babilônia. Todo o povo foi morto à espada. E o texto diz, em 2 Crônicas 16:17, que nós lemos, que aqueles que escaparam da espada se fizeram servos, depois até o tempo do reino da Pérsia. Muito triste isso, né? Muito triste. Saber que o pecado, a obstinação, a continuar, gostar do pecado, continuar, não se render a Deus, achar que não é nada demais, que pecar não tem problema. Isso causa repulso ao Senhor, causa ira ao Senhor. E o nosso Deus é soberano, Ele traz a repreensão. O autor destaca aqui, assim na página 131 da nossa revista: há um nível de desobediência e obstinação que torna o impenitente tão cego que não há mais chance de mudança. Não há mais retorno. Essa semana estávamos conversando em um dos nossos PGMs, né, um pequeno grupo multiplicador, que alguns chamam também de célula, sobre essa questão do pecado, quando nós cometemos pecados contra Deus e eles se tornam tão comuns que a gente acha que é normal. Que é normal. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, beber, né? A bebida alcoólica. A Bíblia diz que nós não devemos nos embebedar. E a gente sabe que de um gole para outro gole, a pessoa se embebeda, né? Fica bêbada. E a Bíblia alerta que isso não deve acontecer. Mas se a gente acha que isso não é nada demais,
Não, beber não tem problema. Isso vai se acumulando até que a pessoa não perceba mais que é pecado. Da mesma forma, a prostituição, a impureza sexual, ver um vídeo pornográfico, aí você vê de novo e você insiste naquilo até que aquilo já passa a fazer parte da sua vida como se fosse uma cultura, é normal, todo mundo faz, né? Prejudicar o próprio corpo. Por que o cristão não fuma? Porque o cigarro prejudica o corpo, né? Escurece o pulmão, traz morte. Por que o cristão não faz isso? Porque o cristão procura guardar o seu corpo. Então são pecados que às vezes a gente não percebe, vai cometendo, vai se acumulando até que se tornam obstinação. Excesso de pecado, iniquidade, e aí acaba não tendo mais conserto, não tem mais remédio. Provoca a morte física, né? Que o resultado do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, já diz a palavra de Deus, e a repreensão do Senhor é dura mesmo. O Senhor quer nos livrar. Tanto que o Senhor, Ele providenciou para nós vida e abundância, através de Jesus Cristo. Né? Abrindo parênteses aqui, trazendo para os nossos dias, a salvação em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz isso em João, no Evangelho segundo escreveu João 10:10, que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, vida saudável, vida eterna, né? E nós podemos ter isso. Mas voltando aqui, ficou um povo nessa repreensão do Senhor, nos anos que se seguiram, né, a repreensão do Senhor, o mal não durou para sempre. Graças a Deus o mal não dura para sempre. Segundo Crônicas, no capítulo 36, os versos 22 e 23, que diz assim, no finalzinho do verso 21, diz, até que os 70 anos se cumpriram. E o verso 22, porém no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Então aqui agora a ação do Senhor vai de restauração desse povo que estava no cativeiro por 70 anos. A repreensão do Senhor, ela dura, mas ela tem efeito. O que aconteceu? Esse tempo que o povo passou lá no cativeiro na Babilônia, eles passaram a ter horror à idolatria. Eles passaram a aprender que só o Senhor é Deus. Então o costume dos povos lá, eles não quiseram seguir, porque eles entenderam que abandonar o Senhor, cultuar os outros deuses, levantar postes ídolos, levantar altos, né? Colocar estátuas no alto, como a gente vê aqui na nossa nação ainda acontece isso. O Senhor trouxe a correção. Muitas vezes nós não compreendemos a correção do Senhor, mas a correção do Senhor faz o nosso coração chegar até Ele. Queria ler com vocês também no livro de Hebreus, capítulo 12, esse texto que faz parte da leitura dominical. O texto de Hebreus 12, na minha versão, tem um título, Perseverança no meio das provações segundo o exemplo de Cristo. Diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido.
porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Uau, que coisa boa! Que coisa boa receber a correção do Senhor e isso ser prova de amor para a nossa vida. Assim, dessa forma, o Senhor fez com o povo de Israel, com a nação de Israel, e o Senhor até hoje preserva a correção sobre os seus filhos. Nos anos que se seguiram, né, que a gente viu que o mal não durou, o Senhor, ele despertou o rei Ciro, para fazer esse pregão, dizendo que agora quem fosse povo de Deus deveria adorar só a Deus. E assim, dessa forma, chegou o fim do penoso tempo na Babilônia. Deus trouxe o povo de volta à terra, livres da idolatria. E agora eles podiam adorar ao Senhor puros novamente de coração. Uma coisa importante, desde o Antigo Testamento, durante o Novo Testamento e nos nossos dias, é nós mantermos o nosso coração puro. A palavra de Deus fala no livro de Provérbios sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Quando o Senhor Jesus fala sobre o principal da lei, né? Ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. O coração, o nosso sentimento, aquilo que nós decidimos fazer, né? O nosso coração tem que estar voltado para o Senhor. O nosso amor, a nossa lealdade, a nossa fidelidade ao Senhor, isso nos protege. Lembre-se sempre disso. Toda vez que nós amamos a Deus acima de qualquer coisa e nós só prestamos culto ao Senhor, o nosso coração, a nossa vida está protegida. Nós estamos em defesa. Nosso Senhor nos guarda. Mas toda vez que o nosso coração peca contra o Senhor, que nós transgredimos a lei de adorar somente a Deus, de servir somente ao Senhor, toda vez que nós desobedecemos a Deus, e quando nós desobedecemos, algum pecado nós estamos trazendo para a nossa vida, algum tipo de pecado vem para o nosso ser, vai vir correção do Senhor sobre a nossa vida. Porque Deus ama o seu povo, Deus ama. Se alguém está sem correção, é porque essa pessoa não é filha de Deus. Porque Deus ama ao seu filho, aos seus filhos. E aí, desse povo que voltou a adorar ao Senhor, a gente pode estudar no livro de Esdras e no livro de Neemias, que quando Deus trouxe o povo de volta do cativeiro, eles buscaram a palavra do Senhor, voltaram a invocar o nome do Senhor, a buscar o Senhor. Dessa nação, o Senhor preservou na tribo de Judá. A gente chama Jesus de o leão da tribo de Judá. Veio o Salvador. Através do reinado de Davi, da raiz de Davi, do rei Davi, nasceu o descendente direto de Davi, aquele que é o Senhor soberano sobre todas as coisas, Jesus, o Senhor. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, verso 11, diz que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, antes, a gente viu que o povo foi levado da sua terra, exilado para uma potência estrangeira, porque não se renderam ao Senhor, perderam a fé. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que nós não vemos. Pela fé, muitos alcançaram o reino de Deus e estão alcançando o reino de Deus ainda hoje. Nós não devemos nos sujeitar às práticas pagãs. Nesta semana, a minha filha estava me contando que na escola, a professora, né, mandou o bilhete para as minhas netinhas participarem das festas juninas na escola. E a gente sabe o que acontece, né? E então veio o argumento para ela: isso faz parte da nossa cultura, faz parte da cultura do Brasil, as festas juninas.
E aí ela falou assim, também o carnaval faz parte da cultura no Brasil. Mas que cultura é essa? Uma cultura de idolatria? De adorar a ídolos? Cultura de adorar a própria carne? Que cultura é essa? Por que provocar a ira do Senhor? Por que levar as crianças a provocarem a ira do Senhor? Então nós temos uma responsabilidade tão grande, né? De nós obedecermos às leis do Senhor e levarmos os nossos filhos, os nossos netos, a nossa geração a entender, observar e obedecer à lei do Senhor. Às vezes parece que não é muito sério, mas é muito sério. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que nos disciplina. São felizes aqueles que têm fé em Deus, que confiam no Senhor. São felizes aqueles que obedecem ao Senhor. Então, quando nós passamos por um momento difícil na vida, às vezes tem épocas da nossa vida, às vezes duram até anos, né? Que a gente passa situações que às vezes a gente até nem entende. Tanta dificuldade, tanta, às vezes, malignidade no Estado, na nação, no mundo, e às vezes na nossa família também, na nossa própria vida, às vezes, né, o mal sobre a própria pessoa. Nós devemos sempre considerar, não nos voltarmos contra Deus, mas nos voltarmos para Deus, para entender se na verdade nós é que não estamos provocando a ira do Senhor ou a disciplina do Senhor. Sempre é tempo de nós voltarmos para o Senhor. Essa é uma grande oportunidade. E aí eu queria terminar fazendo 3 perguntas. Como você tem enfrentado situações difíceis na sua vida? Você tem se voltado em obedecer a palavra do Senhor? Em obedecer a Deus, o Senhor? A Bíblia ensina obediência em tudo. Tudo na vida, na Bíblia tem ensino, é um manual. Como temos enfrentado situações difíceis na nossa vida? Você consegue extrair boas lições dos tempos difíceis na sua vida? Ou você diz assim, passou, deixa pra lá, que passou, passou. Ou você é uma pessoa que considera que tem um coração sensato em buscar entender por quê. Poderia ter sido diferente? Poderia ter sido melhor? O que eu poderia ter feito para que fosse melhor? Ou o que Deus me ensina que eu deveria ter feito melhor e eu não fiz? Se acontecer de novo, como eu vou proceder para que aconteça melhor? Como podemos ser instrumentos do Senhor para ajudar aqueles que estão passando por tempos difíceis? Uma coisa eu sei, quando nós levamos a palavra do Senhor a alguém, nós estamos levando o amor de Deus. Nós não devemos julgar ninguém. Antes, como Jesus nos disse, devemos julgar a nós mesmos. Jesus uma vez falou assim, por que você está olhando a trave que está no olho da outra pessoa? Tira a trave que está no seu olho. Porque você está querendo tirar o cisco que está no olho da outra pessoa. Tira o cisco do seu olho, tem uma trave no seu olho. Então nós devemos sempre olhar para nós mesmos e com relação às outras pessoas, em tempos difíceis, procurar ajudar, fazer o bem, ser bondosos também, abençoadores e bondosos. Que o Senhor nosso Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e aonde você andar. Eu te abençoe em nome de Jesus. Amém.